Bom dia a todos, bem-vindos a esta formação do Hockey Futebol Portugal. Vamos ter aqui um dia dedicado ao desporto sénior e ao Hockey Futebol. Nós vamos só fazer aqui uma paragem de 5 minutos, uma espera de 5 minutos, só para ver quem chega, os 5 minutos académico, e às 9h05 começamos.
Ora, bom dia a todos, mais uma vez. Obrigado por estarem nesta formação, no nosso primeiro curso internacional de Hóquei em Futebol. Iremos ter ao longo do dia a participação de três elementos de Inglaterra, do Brasil e de Singapura, que nos vão trazer, hum, digamos, ideias diferentes do Hóquei em Futebol, ou pelo menos de atitudes diferentes. Iremos ter a presença do Alan Rose, que é o presidente da Federação Internacional de Hóquei em Futebol, que é inglês. Teremos a presença do Ricardo M, que é o coordenador do Hóquei em Futebol Brasil e que tem feito um grande trabalho no Brasil, com uma expansão muito grande do Hóquei em Futebol. Iremos ter já ao final do dia Didi Madhu, que é também a presidente do Hóquei em Futebol da Ásia, nomeadamente em Singapura. Convidamos essas pessoas exatamente para nos trazerem ideias, conceitos de outros locais, também para mostrarmos a dimensão que o hóquei em futebol já tem a nível mundial, está espalhado praticamente já pelos quatro cantos do mundo e resolvemos então convidá-los para participarem neste curso. Nós, desta parte da manhã, iremos fazer, durante mais ou menos cerca de 50 minutos, um bocadinho do envelhecimento, o que é que acontece quando todos nós, e isso é irreversível, todos nós envelhecemos. Ahm, a seguir, iremos fazer uma apresentação então do hóquei em futebol, em simultâneo com uma sessão de esclarecimento, ou seja, iremos ter mais pessoas durante essa hora, pessoas que se inscreveram quer para o curso, quer para, quer para a parte dessa sessão de divulgação. Depois iremos ter psicologia do desporto, coaching desportivo, porque é importante trabalhar o corpo, mas também trabalhar a mente. E teremos então, antes da pausa para almoço, a comunicação do Alan Rose e da Fundação Inatel. Teremos depois 1 hora e meia para almoço e voltaremos então também com uma parte da metodologia de treino, com Carapinheira. Teremos o nosso colega do Brasil. E terminaremos então aqui com a explicação de algumas regras do hóquei em futebol e também com a comunicação da Didi, a presidente do Hóquei em Futebol Ásia. Nós tivemos que lidar aqui também com estas diferenças horárias, porque no Brasil são 3 horas a menos, em Singapura são 8 horas a mais. Por isso tentamos arranjar aqui um horário que fosse bom para todos. Nós começamos aqui com um vídeo, que é o vídeo que nós temos da apresentação do Hóquei em Futebol, para quem não conhece, e esta parte então, agora aqui da manhã, será dedicada ao envelhecimento e, acima de tudo, o que é que o envelhecimento nos traz. Vou ver aqui uma apresentação. Não, não, tudo bem. Vamos estar aqui então. Já sabem que podem fazer os comentários aqui através do YouTube, na parte do chat. Estejam à vontade para quando quiserem algum tipo de comentário. Ora bem, o meu nome é Luís Jacó, sou o presidente da RUTIS, da Rede das Universidades Séniores, e nos últimos anos, digamos, temos dedicado aqui também à questão do hóquei em futebol. Fiz recentemente o pós-doutoramento em desporto sénior na Universidade do Porto, sou doutorado em Ciências da Educação e especialista em Ontologia pela Universidade Politécnico de Bragança.
Nós iremos aqui falar de alguns conceitos, como o duplo envelhecimento, o envelhecimento saudável, o que é isso ser sénior, o que é isso ser idoso, o que é ser centenário, qual é a diferença entre gerontologia e geriatria e também falar um bocadinho de sarcopenia, ou seja, o que também é isso. Alguns conceitos cujo objetivo é, no final desta manhãzinha, conhecermos ou estarmos mais familiarizados com este conceito. Ora bem, estou aqui só uma. Então, Portugal, como todos nós sabemos, tem uma população envelhecida, ou seja, nós estamos a envelhecer. Isto não é mau, é sinal que nós estamos a ganhar anos de vida. O que é mau em Portugal é a baixa taxa de natalidade. Ou seja, se as pessoas durarem mais tempo, se a esperança média de vida em Portugal, que neste momento é perto dos 80 anos, é bom, e só acontece nos países mais desenvolvidos. Portugal, assim como alguns países, mas Portugal de uma maneira muito intensa, tem um duplo envelhecimento. E esse duplo envelhecimento traduz-se por um aumento da esperança média de vida, assim como uma baixíssima, no caso de Portugal, baixíssima taxa de natalidade. Ou seja, para uma população ser considerada saudável ou fazer a sua renovação normal, é preciso que cada casal tenha 2,1 filhos. No mínimo, cada casal deverá ter 2 filhos para fazer a renovação natural da população. Nós em Portugal estamos com 1,2. Ou seja, cada casal tem um filho e uma perna, uh, como se costuma dizer. Ou seja, do mais baixo que nós temos nos países da OCDE. Ou seja, este duplo envelhecimento, ou seja, uma população que dura mais tempo, que vive mais tempo, o que é excelente, sinal de progresso, mas, infelizmente, uma taxa de natalidade muito baixa, fazendo com que não se consiga fazer a renovação natural da população. Portugal tem conseguido aguentar, digamos, esta situação através da imigração. Nós, há 5 anos atrás, tínhamos 300 mil imigrantes, neste momento temos 1 milhão. Ou seja, passamos de 3% da população para 1 milhão. Está aqui o Zé Alberto a falar das condições socioeconómicas. Há várias razões porque é que Portugal tem uma baixa taxa de natalidade, assim como outros países, mas Portugal é o pior da OCDE. Tem a ver com as condições socioeconómicas, tem a ver com a entrada mais tarde da mulher no mercado de trabalho, uma vez que também estuda e entrando mais tarde no mercado de trabalho também é mãe mais tarde. Nós também, além do problema de termos poucos filhos, poucas crianças, temos cada vez crianças mais tarde, o que também agrava a possibilidade de haver complicações na gravidez. Antigamente era normal alguém ser mãe aos 23, 24 anos, agora está nos 30, 34, para o primeiro filho também já é tarde, também traz algumas complicações. A questão agora mais recente também da habitação, ou seja, há de facto um conjunto grande de fatores para essa baixa taxa de natalidade. Nos últimos anos temos sentido também nos países da OCDE uma clara não opção por ter filhos também. Ou seja, além de todos os fatores socioeconómicos, há uma tendência na atual geração para não ter filhos por opção. Isso faz com que, como eu disse, cá está, temos este duplo envelhecimento. Na parte propriamente da população mais idosa, nós temos sensivelmente 22% da população com mais de 65 anos, e eu ponho ali conceitos, 4 conceitos que é importante para aquilo que estamos a falar, que é sénior, nós consideramos um sénior, uma pessoa que tem entre os 50, 55 e os 65 anos.
onde eu já me enquadro, já sou sénior. Por isso, sempre que nós falamos, neste caso, de universidades séniores, estamos a falar de universidades para pessoas com mais de 50 anos. E neste caso, o Walking Futebol também. O Walking Futebol é dirigido não só, mas também para pessoas com mais de 50 anos. Quando falamos de idoso, estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos. Na quarta idade, mais de 80. E centenário, obviamente, são as pessoas com mais de 100 anos. Nós praticamente não temos. Portugal tinha, então, 161 idosos por cada 100 jovens, enquanto a média europeia é de 134 por cada 100 jovens. Quase metade da população portuguesa tem mais de 50 anos, ou seja, nós entre 20% e 22% da população é idosa, mas quando baixamos um bocadinho, quando olhamos para os séniores, os tais maiores de 50 anos, já quase que fazem metade da população portuguesa. Para termos uma ideia desta percentagem, em 1960, esse valor era de 27 idosos para cada 100 jovens. Nunca em Portugal existiram tantas pessoas com mais de 50 anos como é óbvio. Ou seja, entre 1960, em que nós tínhamos 30% da população jovem, à realidade de hoje, ou seja, em pouco tempo, vamos dizer assim, ou seja, em 60 anos, a realidade demográfica portuguesa mudou radicalmente. Hoje, a população jovem, considera-se população jovem com menos de 15 anos, é também menos de 15%. Ou seja, em cada 100 portugueses, apenas 15 têm menos de 15 anos. Isto vai-nos trazer, já nos está a trazer, claro, grandíssimos problemas de ordem sociodemográfica, a começar pela falta de mão de obra, a falta de mão de obra que leva, então, a esta necessidade crescente de imigração, e depois, obviamente, também traz outros problemas de integração. Além de nós temos poucos jovens, um quarto deles, nomeadamente aqueles que terminam o ensino superior, saem de Portugal. Por isso nós temos aqui, como se costuma dizer, um país que nem é para velhos, mas também não é para jovens. Temos aqui um quadro demográfico, de facto, complicado. Mas focando naquilo que nos interessa, então, temos quase metade da população portuguesa com mais de 50 anos. Cá está este duplo envelhecimento que eu tenho estado aqui a falar, que é do aumento da esperança média de vida e também da baixa taxa de natalidade. E nós falamos de séniores, falamos de idosos. No entanto, é importante referir qual é o nome que os maiores de 60 anos preferem usar. E então, foi feito um inquérito na União Europeia sobre qual era o nome, o que é que as pessoas gostavam de utilizar no seu dia a dia. E a resposta mais consensual por parte dos idosos foi mais velhos. Ou seja, perante uma lista de vários nomes, aquilo que eles preferiram foi mais velhos. Por isso, se nós quisermos utilizar um nome para as pessoas com mais de 60 anos, o nome mais correto não é idoso, não é sénior, é mais velho. E, de facto, isso tem alguma importância se nós pensarmos, porque quando eu digo que aquela pessoa é mais velha, não o estou a chamar claramente idoso ou velho, estou só simplesmente a dizer que aquela pessoa é mais velha que as restantes. Por isso fica aí a dica, se quisermos utilizar o nome correto, a terminologia mais correta será mais velho ou pessoa mais velha. Aqui temos a taxa de natalidade, a, a pirâmide, que no caso de Portugal já não é uma pirâmide, como se vê claramente ali no gráfico maior, é quase um retângulo, mas ou então já é uma pirâmide invertida. Vemos claramente que o grupo maior neste momento em Portugal é entre os 40 e 44 anos, seguido dos 45 e 49, ou seja, como eu disse,
rapidamente metade da população portuguesa vai ter mais de 50 anos. Só para termos uma ideia, eu faço ali uma comparação com Cabo Verde, que é um país ainda jovem, em que se pode ver que ainda tem a sua pirâmide. E que tem a maioria da população entre os 20 e 24 anos e os 25 e os 30 anos. Podia também trazer aqui o gráfico, por exemplo, do Afeganistão, que esse então é claramente uma pirâmide, onde a maioria das pessoas não chega ou não passa dos 50 anos. Obviamente também não é isso que temos em Portugal, mas é só para dar uma ideia aqui, comparando dois países que conhecem, Portugal e Cabo Verde. Portugal está claramente no retângulo demográfico, ou numa pirâmide invertida. Cabo Verde ainda tem a pirâmide. Resumindo ali, temos 22% da população com mais de 65 anos, 47% com mais de 50 anos, por isso rapidamente metade da população portuguesa tem mais de 50 anos, metade da população pode jogar walking futebol. Qualquer pergunta, volto a dizer que tenham, podem colocar aí no chat, que nós estamos a acompanhar e respondemos. Mas não importa, como há uma frase muito famosa de dar anos à vida, é importante dar vida aos anos e não nos interessa apenas falar quanto tempo as pessoas vivem, mas em que condições é que as pessoas vivem. E nesse caso isso chama-se um envelhecimento saudável. Ou seja, quanto tempo é que é expectável que a pessoa depois dos 65 anos tenha uma vida saudável, ou seja, sem grandes problemas de saúde. A esperança média de vida em Portugal atingiu praticamente os 81 anos, 78 anos para os homens, 83,5 para as mulheres, 2019. Ou seja, como nós sabemos, as mulheres vivem um pouco mais que os homens. Há várias razões para aqui, inclusive biológicas, sociológicas, para as mulheres viverem mais tempo. E nós sabemos então que em 2019, aos 65 anos, espera-se que os homens vivem mais de 17 anos e as mulheres vivam mais 21 anos. Ou seja, após a reforma, apesar da reforma já não ser oficialmente aos 65 anos, mas vamos imaginar que aos 65 anos os homens podem esperar, em média, estatisticamente, os homens podem esperar viver 17 anos, as mulheres viver 21 anos. No entanto, este período ainda longo, 18 anos praticamente para os homens, 21 para as mulheres, não é acompanhado por um envelhecimento saudável. Ou seja, as pessoas não vivem estes 18 ou 21 anos de uma forma saudável. Para os portugueses, a média é, para os homens, 12 anos. Ou seja, nós temos uma esperança média de vida, digamos assim, de média de 20 anos, mas só temos metade de vida saudável. Ou seja, os outros 10 anos vão ser passados com problemas sérios de saúde. Ou seja, este conceito, o envelhecimento saudável, que é diferente apenas do envelhecimento. O envelhecimento é só acrescentar anos, o envelhecimento saudável é acrescentar saúde a esses anos. E então, temos aqui esta diferença, e nós podemos ver aí alguns países. Podemos ver, por exemplo, a Suécia, que é o país que está no topo, praticamente tem 16 anos de vida saudável. Ou seja, um sueco, quando se reforma, é expectável, e eu tenho essa expectativa, de morrer saudável. Depois vamos para a Islândia, para a Alemanha, para a Espanha. Se repararem, apesar de tudo, uma diferença razoável entre Espanha e Portugal. Portugal tem, então, estes 7,8 anos de esperança de vida, média, entre homens e mulheres, enquanto a Espanha já está nos 12. Temos outros países piores do que Portugal. Portugal está ali quase no meio, mas se compararmos então com os melhores, que é com esses que nós nos devemos comparar, Portugal tem metade da vida saudável que os idosos suecos ou do norte da Europa
têm. Temos aqui então, nos homens, a esperança média de vida 17 anos, expectativa de vida saudável 8, o que faz com que a expectativa de vida não saudável para os homens seja 10 anos e para as mulheres 15 anos. Ou seja, é muito tempo. Ou seja, os homens vão passar 10 anos, teoricamente, da sua reforma com problemas de saúde grave, as mulheres vão passar 15 anos com problemas graves de saúde. E isto, obviamente, acaba por trazer sérios problemas, em primeiro lugar, para a pessoa, mas depois também para o país, enquanto comunidade geral. Aqui, então, esta diferença é importante entre esperança média de vida e expectativa de vida saudável. O que é que acontece durante o envelhecimento? Acontece uma série de mudanças. O envelhecimento é um processo biológico inevitável e individual. É inevitável porque nós não conseguimos travar o envelhecimento, pelo menos para já, não é possível travar, e é individual. Significa que cada um de nós vai envelhecer de uma maneira diferente. O meu envelhecimento não vai ser igual ao da minha mulher, não vai ser igual ao do meu vizinho, não vai ser igual ao do meu amigo. Todos nós vamos ter envelhecimentos próprios e individuais, de acordo com o nosso ADN, com a nossa carga genética, de acordo com os hábitos que temos e de acordo com os acidentes que acontecem na vida. Por isso, nós não nos podemos comparar uns aos outros em termos de envelhecimento, porque o envelhecimento é individual. Nós temos aqui então duas ciências que estudam o envelhecimento: a gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento social e psicológico, e temos a geriatria, que é a ciência que estuda a saúde no envelhecimento. Ou seja, gerontologia do ponto de vista social e psicológico, a geriatria do ponto de vista médico. Dois conceitos, então, também para apresentarmos. A gerontologia é uma ciência social, a geriatria uma ciência médica. E então, mais uma vez, o que é que acontece durante o envelhecimento? Há uma redução gradual da estatura, ou seja, as pessoas ficam mais pequenas. Isto tem a ver com o espaço entre as nossas vértebras. As nossas vértebras têm uns discos amortecedores, que é aquilo que nos possibilita andar, saltar, correr sem dor, mas ao longo do envelhecimento estes discos ficam mais estreitos, ficam mais pequenos. Pois às vezes até há quem tenha vários problemas nas vértebras exatamente por causa disso. E é esse espaço entre as vértebras, esse disco, que fica, ao ficar mais pequeno, 1 milímetro ou 2 em cada vértebra, faz com que as pessoas fiquem mais pequenas. Por isso, quem é pequeno, passo que vai ficar pior, quem é grande vai ficar um pouco mais pequeno. Estamos a falar aqui, dependendo de pessoa para pessoa, porque o envelhecimento é individual, mas podemos estar a falar entre 5 centímetros mais pequeno ao longo da vida, além da pessoa normalmente também ficar mais curvada, ou seja, fica mais pequena e tem tendência a ficar mais curvada. O tronco fica mais grosso e extremidades mais finas. Na parte dos dentes, há uma mudança nos hábitos da mastigação, há um aumento das cáries e há um aumento das doenças peridentais e consequente perca de dentes. Cerca de 650 mil portugueses não têm qualquer dente natural e 800 mil têm menos de 28 dentes. Segundo este estudo, de 2023, 40% da população tem dentição completa, 36% tem falta de 1 a 5 dentes e 9% tem falta de 9 a 6 a 8 dentes. Isto é mais efetivo na população idosa, onde é notório e muito normal, infelizmente, haver poucos dentes naturais e nem sequer haver placa dentária, porque às vezes não é possível, outra vez por questões financeiras, mas a questão da dentição é algo
tem uma grande influência depois no envelhecimento. Logo a começar, se a pessoa não consegue mastigar bem, tem dificuldade de ingerir determinados alimentos, e isso vai afetar a sua parte da nutrição. Ou seja, é normal haver perca de dentes com o envelhecimento, não é normal um número tão grande de pessoas com problemas sérios de dentição como nós temos em Portugal. Quanto ao peso, o peso aumenta até aos 55 anos e em seguida começa a diminuir. Isto deve-se à perca do tecido magro, massa muscular, água e massa óssea. Ou seja, basicamente nós começamos a perder os nutrientes, aquilo que somos nós, perdemos músculos, perdemos cálcio e tornamos-nos mais magros. O número de calorias que nós precisamos por dia também diminui. O número de calorias aos 30 anos necessitamos menos de 12 calorias por dia, aos 40 necessitamos menos de 120 calorias por dia, aos 50 menos de 200, ou seja, à medida que nós vamos envelhecendo, precisamos de comer menos. Porque o nosso corpo também já funciona com menos calorias. A gordura corporal permanece, mas a sua distribuição é diferente. É diferente para o homem, de homem para a mulher, mas obviamente começamos a acumular, no caso dos homens, gordura acima de tudo na barriga. Isto tem a ver também com a falta do tónus muscular, ou seja, os nossos músculos, à medida que envelhecemos, tornam-se mais fracos, e tornam-se mais fracos, então já não conseguem aguentar tão bem o peso dos órgãos, e simplesmente a barriga descai. Umas vezes é barriga de cerveja, outras não é, é simplesmente como a falta desse tónus muscular, nós já não estamos, os nossos músculos do abdômen já não são tão fortes e simplesmente descaem com o peso dos órgãos. A nível de personalidade não se constatam alterações com a idade, costuma-se dizer que a pessoa ou mais velha fica mais refinada ou não se importa com algumas coisas, é verdade, mas se não houver nenhum processo cognitivo importante, as pessoas não mudam de personalidade. Nós vamos evoluindo, mas não há alterações muito grandes de personalidade. Os sentidos é da parte do corpo aquilo que é mais afetado com o envelhecimento. A visão diminui com a idade. Isso aí é universal quase para toda a gente. É muito difícil uma pessoa manter a sua visão, digamos, boa até a uma idade mais avançada. A audição também diminui com a idade. O paladar torna-se mais sensível, diminui com a idade para substâncias amargas ou salgadas. Por isso é normal que quanto mais velhos somos, mais precisamos de açúcar na comida ou mais sal, porque a nossa sensibilidade diminui. Aquilo que para nós antigamente era salgado, suficientemente salgado, quando fomos mais velhos precisamos de pôr mais sal porque perdemos essa sensibilidade. O olfato também diminui com a idade, mas aquilo que claramente é mais afetado com o envelhecimento é a visão e a audição. Há uma diminuição da função renal, uma diminuição da capacidade dos fósfitos e neutrófilos, há uma diminuição da força, também normal, porque é por quebra dos músculos, temos menos músculos, por isso é normal que haja uma diminuição da força, diminuição da atividade física, diminuição do desempenho máximo e diminuição da força muscular também, como eu disse, perdemos massa muscular, perdemos força. Quanto ao sistema cardiovascular, que é a principal causa de morte em Portugal e praticamente no mundo inteiro, são os problemas circulares, do coração, de todo o sistema cardiovascular. O colesterol aumenta com a idade adulta. Os problemas coronários aumentam, obviamente, com a idade, devido ao fumo, hipertensão arterial, aumento do colesterol, aumento também da gordura, como já falamos, baixa capacidade vital, obesidade, diabetes, ou seja, o envelhecimento acompanhado de fatores ambientais, ou seja, nutrição, pouco desporto, pouca atividade física, aumenta os riscos do sistema cardiovascular. A função cardíaca diminui com a idade e, obviamente, há um estreitamento da parede cardíaca
e e obviamente de todas as veias e de todas as artérias. Hum, Aquilo que também é importante, há uma mudança no tempo de reação, ou seja, a capacidade de reagir perante um estímulo diminui. O aumento do tempo de reação ao barulho e a um estímulo diminui a partir dos 60 anos e a diminuição das respostas também é menor e às vezes a resposta que nós queremos dar, já, ou seja, que o cérebro demanda, já não é aquela que o corpo executa. Ou seja, demoramos mais tempo a reagir e a reação que temos já não é exatamente a mesma. Ou seja, aqui como estamos a falar do walking futebol, imaginemos um guarda-redes, quando eu vê a bola a ir na sua direção e o tempo que leva a reagir é menor, obviamente, consoante a sua idade. E também, muitas vezes, eu olho, vê a bola, quero levantar a mão, mas, obviamente, a resposta que o corpo dá já não é essa, é mais lenta e mais imprecisa. Por isso, este é um fator importante. A nossa forma como reagimos aos estímulos é diferente quando somos novos. Aqui na gordura temos aqui então, como homem e mulher acabam por, à medida que envelhecem, a sua gordura acaba por ser distribuída por sítios diferentes. A gordura, como diz ali o Bruno, e é verdade, a gordura acumula-se em todo o lado, mas acaba por ser mais evidente em determinados sítios. No homem, mais no abdômen, na mulher é mais no peito e nas ancas e nas nádegas. Mas embora, e obviamente, o Bruno tem toda a razão, a gordura acumula-se em todo o lado, é mais visível nos homens que têm um corpo em forma de maçã, num sítio, a mulher que tem em forma de pera é noutro lugar. No entanto, como eu digo, é normal a gordura a partir dos 60 anos, 55, 60, começar-se a acumular mais, porque nós temos mais gordura e menos músculo à medida que envelhecemos. O Bruno Marcelino está a perguntar se vão ter acesso aos slides, vão no final, será enviado por e-mail os slides das aulas, das sessões de hoje. Temos então aqui a obesidade e algumas das doenças relacionadas com a obesidade, que já falamos, o infarto de miocárdio, como eu disse, tudo o que tem a ver com o coração é a principal causa de morte das pessoas, não só em Portugal, mas na maior parte dos países, hipertensão, AVCs, apneias, dores de peito, diabetes, artrose, pronto. Ou seja, o aumento de peso, e quase metade da população portuguesa tem excesso de peso, não é provavelmente obeso, mas excesso de peso, o excesso de peso pode ser, pois, muito variável. O obeso é uma pessoa que já tem, de facto, muito peso acima daquilo que era natural, e quando estamos a falar de peso, não estamos a falar de músculo, estamos a falar basicamente de gordura, mas metade da população portuguesa tem peso a mais. Também é evidente isso nos idosos mais do que na população em geral. O que também é grave, obviamente, em Portugal, como na maior parte das sociedades europeias e norte-americanas, temos jovens, muitos jovens já com excesso de peso, o que não era habitual ou não é saudável, porque espera-se que os jovens, tanto na força da vida, têm mais músculo do que gordura, e hoje, infelizmente, não é isso que acontece. Uh, Temos esta quase epidemia de obesidade. Que, como diz também aqui alguns comentários, o Bruno Fernandes, deve-se muito ao açúcar, claramente. O açúcar é um dos maiores inimigos da saúde que nós temos, é que praticamente hoje é impossível comer qualquer coisa que não tenha açúcar, muitas vezes disfarçado, outras vezes, obviamente, bem presente, mas há muito açúcar disfarçado, e o açúcar é, neste momento, pela Organização Mundial de Saúde, até considerado pior do que propriamente o colesterol. Falamos durante muitos anos do colesterol,
mas neste momento já se sabe que o açúcar faz pior à saúde, tem efeitos mais perversos do que propriamente o colesterol. Ora bem, com o passar dos anos é bastante comum que as pessoas percam a sua massa muscular e, consequentemente, a força dos músculos. Isto é conhecido como sarcopenia, ou seja, esta condição normal do envelhecimento, que é a substituição dos músculos pela massa gorda. Para quem está na terceira idade, este problema pode comprometer o equilíbrio, a coordenação motora e, em alguns dos casos, afetar a autonomia do idoso, impactando diretamente da sua qualidade de vida. Isto é normal, perfeitamente normal, esta passagem de termos menos músculos e mais massa gorda. A coisa boa, como iremos ver, é que isto é reversível, ou pelo menos combatível. Ou seja, nós podemos combater esta situação normal da sarcopenia através do desporto. Pode haver uma redução de cerca de 1% da força muscular e 1 ou 2% da massa muscular por ano a partir dos 50 anos, ou seja, aos 60 anos temos 10% de força a menos do que tínhamos aos 50, temos 20% de massa muscular a menos. Aos 60, aos 70 já temos quase metade da massa muscular que tínhamos aos 50, por isso há esta questão aqui inerente da substituição dos músculos pela massa gorda. Podemos tomar creatina. A creatina, por acaso, é dos suplementos alimentares que está mais estudado. Há muitos suplementos que não fazem absolutamente nada, mas a creatina é dos suplementos que está mais estudado e, de facto, já se consegue encontrar evidências científicas que a creatina ajuda ao aumento da massa muscular. Não tomando a creatina por si. Ou seja, tomando a creatina como suplemento, e o próprio nome diz isso, ou seja, se eu fizer exercício físico e tiver cuidado com a nutrição, a creatina vai-me ajudar a ganhar massa muscular. Agora, se eu estiver sentado no sofá a ver televisão e a tomar creatina, não vai ter qualquer tipo de efeito. Creatina é um suplemento que ajuda, durante a atividade física, a melhorar o desempenho muscular. Só por si, de resto. Suplementos alimentares. As evidências científicas são muito diversas em relação à eficácia dos suplementos alimentares. Nós vamos encontrar estudos que dizem uma coisa e outros estudos que dizem outra, nomeadamente em relação às vitaminas. Há quem diga que tomar aqueles suplementos de vitaminas não faz nada. Há estudos que dizem que aconselham. Aqui, como eu disse inicialmente, o envelhecimento é individual e por isso os suplementos que cada um deve tomar também devem ser individuais. Há quem tem, de facto, carências num determinado nutriente e aí tem que ser suplemento, tem que ter um suplemento, mas a maioria das pessoas, se tiver uma alimentação saudável, não precisa de suplementos. Mas, volto a dizer, isto de uma forma geral. Pois cada pessoa, obviamente, terá, e é normal que cada pessoa, depois, à medida que vai envelhecendo, precisa de algum tipo concreto de nutrientes. Mas, no caso, por exemplo, das multivitaminas, é como o melhoral, nem faz bem nem faz mal. Se a pessoa quiser tomar as multivitaminas, também não é por aí. Há quem aconselhe também, cá está, tomar o ômega 10. Pronto, há variedíssimos suplementos, mas, como eu disse, os estudos científicos são algo diversos em relação a isso. Mas, nomeadamente, aqui em questão às vitaminas, podem tomar, porque, como eu disse, é como o melhoral, nem faz muito bem, nem faz muito mal. Mas, volto a dizer e reforçar, há pessoas que precisam claramente de um tipo de suplemento, que esse será o seu médico a passar. Agora, por favor, e aqui fazendo publicidade, não tomem cálcio a mais que os programas muitas vezes passam de calcitrim, não tomem isso, porque o calcitrim é meio caminho andado para vocês terem problemas renais muito, muito fortes. Nós, de facto, perdemos cálcio,
mas uma das formas de recuperar o cálcio é através do exercício físico, não através propriamente de suplementos. Okay? Por isso, o calcitrim é um dos exemplos dos suplementos que são vendidos e que fazem muito mal, porque vai causar, entre outras coisas, pedra no rim. Porque a quantidade de cálcio que nós precisamos a mais é mínima, muito inferior àquela que a pessoa toma. Se tomar calcitrim todos os dias, vai ter um excesso de cálcio, esse cálcio vai ficar no fígado e nos rins e depois, passado algum tempo, tem um problema maior do que aquele que queria cuidar. Por isso, há exames específicos médicos para saber se a pessoa tem alguma falta de nutrientes, às vezes tem sintomas que indicam que está claramente com déficit de um nutriente, e então, nesse caso, deve tomar. Há algumas diferenças entre os sexos. A perca auditiva é 2 vezes maior nos homens do que nas mulheres. O aumento da gordura já vimos que é igual, mas em sítios diferentes. O homem também consome mais 20% de oxigênio. Temos então aqui os efeitos da idade nas diferenças sensoriais. No gosto, no paladar, os efeitos da idade são relativamente fracos. Como eu disse, a pessoa fica mais sensível ao doce e ao salgado. O olfato, muito fraco. O tato, forte. Sensibilidade à temperatura aumenta. Isto é importante para quem está depois a trabalhar com mais velhos, é que as pessoas ficam mais sensíveis à temperatura, ao frio e ao calor. Sensibilidade à dor também é maior. O equilíbrio tem muita influência à idade. A pessoa vai perdendo o equilíbrio à medida que vai envelhecendo, a visão e a audição. Ou seja, há 3 pontos no nosso corpo que são muito afetados com a idade, como eu disse, são a audição, a visão e o equilíbrio. E também, como já referenciei, a perca de força muscular. Tudo isto que tem bom é que isto consegue-se combater através do desporto. As alterações das capacidades motoras decorrentes do envelhecimento incluem ainda tempos de resposta mais lentos, diminuição da capacidade de manter os movimentos, perturbações na coordenação, perca de flexibilidade e... Em geral, os séniores são 1,5 vezes, 2 vezes mais lentos que os adultos mais novos. A incidência de condições crónicas como a artrite, tudo isso também obviamente afeta os movimentos. E para concluir, o envelhecimento é um processo individual sujeito às questões ambientais, genéticas e de personalidade. Nós temos aqui um exemplo do que é que seria um estilo de vida saudável, ou seja, a nível da alimentação, cuidada, água, vegetais, proteína, aquilo que os idosos precisam consumir e normalmente não consomem, mas aquilo que é preciso mais consumir à medida que envelhecemos é proteína, porque como nós perdemos massa muscular, é importante que essa massa muscular seja reforçada, cá está, através da proteína, e nós às vezes dizemos, eu só preciso de uma sopa. A sopa é muito bom e tem muitos nutrientes, mas normalmente não tem proteína. E é importante que os idosos consumam proteína à medida que... E aí sim, às vezes podem tomar suplementos de proteína à medida que vamos ficando mais velhos. Depois é ali, em segundo lugar, o exercício. E no topo também as questões psicológicas, como a meditação, como o pensamento positivo. Tudo isso são coisas que nós sabemos que têm muita influência no envelhecimento saudável. Aqui são os fatores, então, que condicionam a melhoria de qualidade de vida dos mais velhos, fatores psicológicos, os hábitos de vida, aquilo que nós fazemos aos 40, vamos sentir aos 60, recursos financeiros, é importante que a pessoa tenha recursos financeiros mínimos para viver, não é uma questão de ter muito dinheiro, mas uma questão de ter o dinheiro suficiente, cá está, para ter uma boa alimentação, para ter bons cuidados de saúde, tudo isto é importante. Fazer atividades de lazer e sociais e, acima de tudo, 2 coisas: manter a saúde e a autonomia e ter redes comunitárias. Aqui não estou a falar de redes sociais,
estou a falar mesmo de ter companhia, ou seja, de envelhecer junto com os outros. Nós hoje sabemos que a solidão é uma doença, é considerada uma doença e que faz tão mal à pessoa como, por exemplo, fumar 2 maços de cigarros por dia. Ou seja, as pessoas, se tiver e se sentir claramente sozinha, isso tem um efeito muito grande na sua qualidade de vida. Nós sabemos, então, como aqui está, que quem é mais otimista acaba por ter um envelhecimento mais saudável e quem, obviamente, é pessimista acaba por ter também um envelhecimento menos saudável. Ora bem, uma das coisas fundamentais, então, para combater este envelhecimento no corpo humano é o desporto, é a atividade física. Não é importante fazer treinar muito ao sábado de manhã ou treinar muito ao domingo, é mais importante ser consistente. E, ou seja, treinar de 2 em 2 dias, todos os dias, fazendo uma atividade consistente. Aqui já muito ouviram já esta frase, que é: se existisse um fármaco que contivesse todos os benefícios do exercício, seria o medicamento mais prescrito a nível mundial. Ou seja, são tremendos os efeitos, os benefícios da atividade física na pessoa, nomeadamente nos idosos, exatamente por isso que falamos anteriormente. Quais são os benefícios do desporto? Melhoria do sistema cardiovascular, manutenção da saúde óssea. Cá está, sempre que nós fazemos exercício, nós estamos a manter e a aumentar os níveis de cálcio nos ossos. O aumento da flexibilidade e mobilidade, também perdemos. O controle do peso, cá está, que também já vimos que era importante. Melhoria da saúde mental, a parte social, normalmente fazemos desporto em grupo, também fundamental, melhoria da qualidade de sono, melhoria das capacidades cognitivas e o aumento da nossa qualidade de vida. O desporto tem um profundo impacto na vida dos cidadãos. A prática do desporto não só melhora o bem-estar físico, como também melhora a saúde mental e social. As recomendações da Organização Mundial de Saúde é as pessoas fazerem 2 ou 3 vezes exercício por semana. É importante haver aqui uma combinação de 3 tipos de exercícios. Exercícios aeróbicos, ou seja, andar, correr. Haver exercícios de flexibilidade e exercícios de força. Por isso, assim, num cenário ideal, seria qualquer pessoa, e não estou a falar de idosos, estou a falar de qualquer pessoa, treinar semanalmente a corrida, a musculação e a flexibilidade. São estes 3 pontos que nos vão ajudar a ter um envelhecimento saudável, que nos vão combater ou ajudar a minorar aqueles efeitos que vimos anteriormente. É também importante para quem trabalha com os séniores fazer a avaliação física no início vamos imaginar, há um novo aluno que entra para a equipa do hóquei em futebol, é importante que se aplique alguns testes só para saber como é que está a capacidade física do idoso. Nós apresentamos aqui 4, mas há uma variedade muito grande de exercícios simples, só para fazer uma avaliação básica de como é que está a condição física da pessoa. Volto a dizer, não vamos pela idade, não vamos pela idade, porque há pessoas de 80 anos que têm muito mais força, mais flexibilidade e melhor saúde cardiovascular do que pessoas aos 60 anos. Volto a dizer, o envelhecimento é individual e tem muito a ver com os fatores psicológicos, ambientais e estilo de vida que temos e que tivemos no passado. Aqui a Rutis costuma todos os anos aqui oferecer o prémio envelhecimento ativo ao atleta que consegue completar em melhor tempo
os 20 km de Almeirim, ou seja, o atleta mais velho que termina a prova. Por exemplo, o ano passado foi o senhor André Morgado, 79 anos, que acabou os 20 km de Almeirim em 2 horas e 13 minutos. O ano passado a corrida teve como madrinha a Rosa Mota, que, como sabem, também voltou a correr com ótimos resultados, tem batido os recordes em meias maratonas e em várias corridas. Por isso cá está o exemplo também de que qualquer idade não só se pode fazer desporto, mas acima de tudo manter a atividade física. Para terem uma ideia, eu também costumo fazer esta prova dos 20 km. Eu fiz a prova normalmente em 2 horas, por isso este senhor tem quase 20 anos a mais do que eu, só fez mais 10 minutos. Por isso, teoricamente, ele está em melhor forma do que eu estou. Qual é o melhor desporto? Que é uma pergunta muito frequente que fazem. Todo ele. Todo. Qualquer desporto que a pessoa faça é melhor do que aquele que está no sofá. Então, o que é bom para os mais velhos? Natação, hidroginástica, caminhadas, musculação, walking futebol, pilates, bóssia, ténis, corrida. Todos estes esportes, obviamente, uns trabalham mais a questão da força, outros mais a flexibilidade, outra a questão da reação ao movimento, mas qualquer desporto que a pessoa goste de fazer, e aqui é muito importante isso, tem que ser um desporto que a pessoa goste de fazer, que sinta prazer em fazer esse desporto, porque se o desporto for uma obrigação, não funciona. Mas qualquer tipo de desporto que a pessoa faça já é melhor do que estar sentado no sofá. Deixar aqui então para terminar 2 livros, 2 documentos. Um que saiu recentemente e no qual eu também escrevi um capítulo e que eu diria que era a Bíblia para este tema, que chama-se Atividade Física, Exercício e Envelhecimento, Guia para Profissionais, da UIDEL, coordenada pelo Francisco e pela Elisa, e que de facto é um livro excelente para quem quer saber mais sobre estas questões do envelhecimento e da atividade física. É um livro que está da UIDEL, como eu digo, está à venda em qualquer livraria, e depois temos aqui um guia de recomendações para desporto sénior, que é feito pelo IPDJ, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e este está disponível, nós vamos enviar, está disponível em PDF no site do IPDJ. E aqui foi, conseguimos praticamente acabar dentro do tempo. Eu vou acabar com um pequeno vídeo que ilustra o que é nós termos cuidado com a nossa saúde ou não. Está ali o Bruno a dizer evitar desportos de impacto, claro. Por exemplo, também, eu já fiz uma maratona, mas sei claramente que a maratona, por exemplo, não é uma atividade, do ponto de vista saudável, das melhores, porque é um grande esforço para o corpo. Por isso, tudo o que é demais, tudo o que é exagerado, obviamente acaba por não fazer bem. Por isso, à medida que eu vou envelhecendo, vou tendo menos, como eu já disse, vou tendo menos força, menos reação. Obviamente que não convém ter também desportos com muito impacto. Daí o walking futebol ter surgido. Exatamente para manter as pessoas a jogar a bola de uma forma saudável, mas com menos impacto. Vamos então só aqui terminar com um vídeo sobre o desporto. Relembrar que a próxima sessão, que vai começar daqui basicamente a 5 minutos, será no outro link que nós vamos enviar. Ou seja, a sessão de coordenação de sensibilização ou de informação do Walking Futebol é no outro link, o curso volta para este. Mas de qualquer modo vão receber já a seguir o e-mail com essa informação, mas fica a dica que o próximo curso será noutro link. Vamos só aqui então passar o vídeo. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide.
The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca.